Nesta manhã, e eu estou separando todo o primeiro domingo do mês, assim pela manhã eu estarei ministrando algo mais teológico. Então eu peço que você abra o seu coração, que você me entenda, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Então, quero compartilhar textos que certamente trarão um entendimento maior sobre um assunto que é tão pouco falado nas igrejas. Pouco se fala sobre inferno, né? Quem gostaria de ouvir uma palavra sobre inferno? Meu Deus, hoje vai pregar na minha sobre inferno. Então já traz um olhar e um sentido meio pejorativo. Inferno, meu Deus, eu vou para a igreja para ouvir algo que vai trazer paz no meu coração, e o pastor vai pregar sobre inferno. Não vou pregar sobre inferno, vou pregar sobre 4 infernos. 4 infernos nesta manhã, amém? Então, por que, pastor, a senhora irá pregar sobre 4 infernos? Porque eles estão na Bíblia. Amém? Então a Bíblia, ela é a nossa fonte, a nossa direção, é aquilo que nos norteia, aquilo que nos dá a direção para andarmos nesta terra, amém? E assim como eu vou pregar nesse domingo sobre o inferno, no próximo domingo, primeiro domingo do mês de setembro, eu vou pregar sobre céu. Fiquem tranquilos, tá bom? Céu, obrigado, pastor. Tá bom? Mas esse outro lado, né, ou melhor, esse oposto ao céu, que é o inferno, está na Bíblia, queridos. E de forma alguma eu quero pregar sobre eles para trazer medo ao crente. O crente não pode ter medo do inferno, amém? Mas ele precisa conhecê-lo. Ele precisa ter entendimento do que Deus fez na cruz por nós. Nós precisamos entender como Jesus nos libertou deste inferno que era, ou melhor, pelas nossas ações, seria o lugar onde toda a humanidade viveria eternamente se não fosse a obra de Cristo na cruz. Então, é precioso nós entendermos essa temática desta manhã, amém? Então, abra o seu coração, o seu entendimento, não deixe que nada venha tirar a sua atenção, porque Deus quer nos levar a alguns textos que nos trarão um entendimento mais profundo da sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus! Abram as vossas Bíblias, e eu vou pregar, o tema é esse, os 4 infernos. Mateus capítulo 25, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 25, versículo 41. Eu vou, antes de entrar nos 4 infernos, eu quero falar de 3 primícias básicas para que nós possamos entender esses 4 infernos, amém? Então, nessa introdução, quero falar sobre 3 pontos antes de entrarmos sobre o assunto 4 infernos. Mateus 25, 41, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Amém. Assim diz o versículo 41 de Mateus 25. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o queremos glorificar, meu Pai, nós queremos bendizê-lo nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela divide alma do Espírito. Meu Pai, nós sabemos que o inferno é tão divulgado pelas mídias, existem tantas figuras exóticas para tentar traduzir o inferno. Meu Pai, nos leva às Escrituras nesta manhã, que possamos entender que esse lugar não foi feito para nós. Deus, obrigado porque Tu tens um lugar especial para cada um de nós. Tu fostes, como diz João capítulo 14, preparar uma morada para cada um de nós. E essa morada não é o inferno. Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, que isso traga temor a cada um aqui. E temor não é medo, temor é reverência a Ti, Senhor. Quando estivermos nos debruçando sobre os textos que tratam sobre o inferno, Senhor, que isso traga reverência a Ti nesta manhã, que possamos entender, Senhor, quão grande foi a Tua obra, quão grande foi a Tua libertação. Deus, fala conosco, e obrigado pelo que Tu és em nós, obrigado pela cruz, porque ela nos deu livre acesso ao trono da graça. Obrigado porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Tu nos deste vida, e vida em abundância. Deus abençoa, Deus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Primeiro ponto
prévio dessa ministração sobre os 4 infernos. O inferno não foi criado para os santos, mas para o diabo e seus anjos. Deus jamais programou o inferno para o ser humano. Muito pelo contrário, o finalzinho do versículo 41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então jamais Jesus planejou o inferno como morada para o ser humano. Pastor, então por que aquele que não confessa Cristo vai para o inferno? Por causa dos seus pecados não confessados, não arrependidos. Então, se o ser humano não se converter, se não aceitar a Jesus, ele vai sim, infelizmente, para a tristeza de todos, morar no inferno. A vida eterna no inferno. Assim como existe vida eterna no céu, também existe vida eterna no inferno. Mas jamais Jesus planejou isso para o ser humano. Nós lemos, esse local foi preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, o ser humano vai, aquele que não confessa a Cristo, não entrega a sua vida a Jesus, infelizmente, ele, paralelo a tudo isso, ele irá para o inferno, queridos. A Bíblia nos diz isso. Mas essa é a primeira primícia. Inferno não foi feito para nós, foi para o diabo e seus anjos. Se o ser humano vai morar a vida eterna no inferno, foi porque, infelizmente, por ignorância ou por qualquer outra coisa, ele não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. Essa foi a primeira primícia. Agora a segunda: o diabo não tem autoridade para fazer ninguém perecer no inferno. Guarde isso. O diabo não tem autoridade para mandar ninguém para o inferno. Primeiro, o inferno não foi feito para o ser humano. Segundo, o diabo não tem autoridade para colocar ninguém no inferno. Ninguém. Amém? Se alguém se coloca, sou eu e você. Ou melhor, vamos nos tirar disso, né? É o ser humano. É o ser humano. Se alguém se coloca para o inferno, seja de forma consciente ou não, é o ser humano, nas suas decisões de não aceitar Jesus como seu Salvador. Mas o diabo não tem poder para colocar ninguém no inferno. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 10, aí volta um pouquinho no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 10, versículo 28. Depois eu vou voltar a esse texto novamente. Mateus 10, 28. Todos acharam, amém? Olha o que diz o texto bíblico: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o... Quem pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo? O Senhor, Deus. O governo está nas mãos de Deus. A autoridade está no nome do Senhor. A autoridade está na mão de Deus. Ele governa todas as coisas. Jamais esse governo de colocar, ou melhor, de permitir que alguém fosse ao inferno esteve nas mãos do diabo. Jamais. Deus tem o governo, só Ele tem o poder para fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Somente Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Dê um pulo agora para Apocalipse 1:18. Ainda sobre a segunda primícia de que o diabo não tem autoridade para colocar ninguém no inferno. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18. Todos acharam? Apocalipse é fácil de achar, né, queridos? Apocalipse 1, versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do... Jesus é que tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Queridos, jamais Jesus quer mandar alguém para o inferno. Mas as nossas ações em desobediência a Ele, por todo amor que Ele fez, por toda doação que Ele fez, por toda a palavra pregada aos 4 cantos desta terra, se eu não decidir por Ele, certamente, queridos, nossas ações, nossos pecados nos levarão ao inferno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Opa, o pessoal está atento. O pessoal está atento, isso é bom.
Isso é bom. Numa hora dessa a gente escuta algumas coisas assim meio perdidas, né, queridos? Não queremos, amém? E não iremos em nome de Jesus. Mas esse local não foi feito para nós, foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo não tem autoridade para colocar ninguém ali. Quem tem autoridade não para colocar, mas para permitir que o ser humano lá esteja, infelizmente, é Deus. Porque o ser humano, nas suas ações, em desobediência a ele, vai procurar esse lugar, infelizmente. E Deus não evitará. Que Jesus já fez, o que Deus já fez, enviando seu Filho, já foi feito na cruz por nós. A salvação já foi propagada na cruz a todos nós. Então o que Deus tinha que fazer já fez. Agora cabe ao ser humano aceitá-lo. Em não aceitando, infelizmente, Jesus, que tem as chaves da morte e do inferno, não impedirá, porque tudo ele já fez por cada um de nós e ainda faz por todo ser humano. Amém, meus amados? Glória a Deus. Terceira primícia para nós entrarmos nos 4 infernos. Terceiro ponto: eu sou o responsável por escolher onde passarei a vida eterna. Então a primeira, inferno não foi feito para nós, e sim para o diabo e seus anjos. Segunda, diabo não tem autoridade para mandar ninguém para o inferno. Terceira, eu sou o responsável. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E elas, sim, definirão céu ou inferno. Não é isso que Deuteronômio 28 diz? Eis que lhe proponho a bênção e a maldição. Deus ainda vai além. Eis que lhe indico a bênção. Mas se você escolher a maldição, colherá. Porque o homem, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6 vai declarar isso. O que o homem planta é a lei da semeadura, ele vai colher. Então, se ele planta pecado, ele vai colher, infelizmente, no final da sua vida, um lugar para ele morar eternamente, chamado inferno. Quem está entendendo, diga amém. Mas a responsabilidade é nossa. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Hoje nós iremos ler bastante a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dê um pulo aí na sua Bíblia, vai lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Quem achou, diga achei. O versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, essa herança adâmica, assim como em Adão o pecado entrou na humanidade, esse pecado também é passado a todos nós. Então todos nós levamos essa herança adâmica. Mas olha o que diz versículo 19 agora, Romanos 5, versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Então, assim como nós trazemos essa herança pecaminosa em Adão, a Bíblia também diz, por causa da desobediência dele, desse homem, mas também pela obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Então, também pela obediência de um, que é Jesus, nós, ao segui-lo, ao confessá-lo, ao aceitá-lo, nós nos tornamos justos. Amém? Mas eu não quero falar sobre justificação, eu não quero falar sobre céu. Eu quero entender aqui que se eu me mantiver na desobediência do primeiro homem, Adão, eu estou trazendo as consequências, que é a morte. Amém? Romanos vai declarar que o salário do pecado é separação. Na Bíblia existem 3 tipos de morte: a morte física, que ela é essa que todos nós experimentaremos, salvo se formos arrebatados antes. Então a primeira é a morte física. Existe a morte espiritual, que a pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela está morta espiritualmente. Ela vive apenas no corpo e na sua alma, mas ela está morta espiritualmente. Existe uma terceira morte, que é a morte eterna. É a morte eterna. É você acabar a sua vida nessa terra sem aceitar Jesus. E aí você vai realmente, eternamente viver no inferno. Então são essas 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, aquele que vive na desobediência de Adão, aqueles que não aceitaram a obediência de Cristo, que não aceitaram Jesus, continuam sendo desobedientes, continuam em pecado, e por isso, pelas suas ações, pelas suas decisões, ainda permanecem no pecado.
e num pecado que nós falamos, que a Bíblia diz, um pecado contínuo, um pecado sem arrependimento. E se eu for encontrado por Deus assim, e nesse pecado deliberado, certamente, infelizmente, nosso destino será o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então são 3 primícias para que nós possamos entrar agora nos 4 infernos, ok? Não foi feito para nós o inferno, mas sim para o diabo e seus anjos, guarde isso. Segundo, o diabo não tem autoridade para lançar ninguém no inferno, ok? Terceiro, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Seguiremos o exemplo do primeiro homem, Adão, e continuaremos em desobediência, ou seguiremos o exemplo da obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo? Se seguirmos o exemplo do segundo Adão, Jesus, nós nos tornaremos justos. Mas se não seguirmos e não aceitarmos, se seguirmos o exemplo do primeiro homem, trazemos essa herança adâmica, vivemos em pecado e, infelizmente, o salário do pecado é morte e morte eterna. Ok, queridos? Mas eu quero falar agora sobre os 4 infernos. E na Bíblia, queridos, é importante nós entendermos isso, amém? Passadas essas 3 primícias, eu preciso entender que a Bíblia fala muito sobre o inferno, muito sobre o inferno. Mas essa palavra inferno, ela vem do latim, inferno. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E depois ele foi traduzido para o grego, a chamada Septuaginta, onde por volta dos séculos IV e II a.C., em Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria, que Alexandre o Grande sonhou e começou toda a sua montagem, lá em Alexandria, nessa grande biblioteca, os grandes homens bibliotecários que cuidavam daquela magnífica biblioteca em Alexandria, sentiram a falta do livro maior, que é a Bíblia. E aí chamaram judeus que pudessem, anciãos judeus, conhecedores da lei, da Torá, de toda a Tanar, de toda a Bíblia hebraica, chamaram para que eles fossem em Alexandria e traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego. 72 anciãos, 10 septuas, 70. Então 70 anciãos traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa é a tradução Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. Depois, por volta do século IV depois de Cristo, vem São Jerônimo, monge católico, a Igreja Católica nascendo, e esse Jerônimo, douto em idiomas, ele tem a intenção de traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua vulgar não no sentido pejorativo que nós entendemos hoje, mas no sentido de a língua do povo, ok? Daí a Vulgata Latina que a gente ouve, é a tradução da Septuaginta, da Bíblia do hebraico para o grego e para o latim. Então Jerônimo vai traduzir essa Bíblia para o latim, e quando ele traduz para o latim, obviamente ele coloca inferno, a palavra inferno, como é realmente as regiões inferiores da terra. Quando trazemos isso para a nossa tradução em português, quando foi traduzido para o português, a palavra inferno foi colocado em muitos momentos da Bíblia, onde na verdade, se a gente for no grego ou no hebraico, inclusive, a gente vai ver que esse inferno tem vários significados. Então, quando você vai encontrar a Bíblia, um texto escrito inferno, ele pode ser um significado, pode ser outro e pode ser mais um. Daí nós falarmos do tema da pregação, 4 infernos, ok? Então, lembrando, quando a Bíblia é traduzida para o latim, então a palavra inferno é colocada, e quando ela vem para o português, essa palavra inferno, ela não traz todos os significados que deveria trazer dos originais do grego e do hebraico, se estiver no Antigo ou no Novo Testamento. Deu para entender isso, queridos? Então, quando a gente lê na Bíblia inferno, tem vários significados. E aí a gente tem que ir no original, hebraico no Antigo Testamento ou grego no Novo Testamento, ok? O primeiro inferno que eu quero ministrar nesta manhã, queridos, é o chamado Sheol. Sheol no hebraico, região inferior da terra.
Depois, com mais calma, nós podemos ministrar mais sobre isso. Mas no Antigo Testamento, antes de Cristo, todos que morriam, sejam aqueles que criam em Deus ou não, iam para o Sheol, para a região inferior da terra, onde havia um lugar para os salvos e para os não salvos. Eu só quero ministrar nesta manhã sobre os não salvos, ok? Então, o Sheol é esse inferno. Abram as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 9, livro de Salmo, no seu capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9 do livro de Salmos, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Isso, igreja, glória a Deus. Todos ligados. Às vezes eu pego alguém dormindo assim, né? Assim a gente acorda. Todos acharam? Salmo capítulo 9, versículo 17. Assim diz as Escrituras Sagradas. Versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno. Só que inferno é esse? E aí, por estar no Antigo Testamento, tem que ir para o hebraico. E no hebraico eu vejo que aqui é Sheol, região inferior da terra. Então a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então todos aqueles que não seguem a Deus, não seguem o Senhor, eles são lançados no Sheol. Isso antes de Cristo, tá bom? Então todos que morreram no Antigo Testamento e não aceitaram Jesus, e não aceitaram o Senhor, a obediência a Deus, não aceitaram a promessa feita a Abraão do Messias que viria, esse seria lançado no Sheol, no inferno, região inferior da terra. Então, já no hebraico, já no Antigo Testamento, inferno aqui que foi colocado do latim, por isso a dúvida que traz, porque se o português trouxesse aqui, literalmente, como é no hebraico, retiraria essas dúvidas, mas aqui nós recorremos ao hebraico e vemos que o inferno aqui é Sheol, região inferior da terra. Então os perversos, antes de Cristo, morreram sem Deus em seus corações, eles são lançados nas regiões inferiores da terra, chamado inferno em latim, Sheol no hebraico. Então o primeiro inferno, chamado Sheol, para todos aqueles que morreram antes de Cristo, sem aceitar o Senhor na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, lugar de tormento, lugar de tristeza, nós vamos entrar com mais ênfase sobre isso, mas pule agora em Deuteronômio, volte um pouquinho, Deuteronômio 32, 22, livro de Deuteronômio, capítulo 22, é o quinto livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 22, quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Deuteronômio 32, versículo 22. Estou ainda ouvindo o barulho das páginas da Bíblia, isso é muito bom, isso é uma bênção. Deuteronômio 32, 22 diz assim: porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, Sheol, ok? Consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Então eu quero frisar isso, fogo que arde no mais profundo do inferno. Então já no Sheol, já nessa região inferior da terra, já no Antigo Testamento, a menção de fogo e ardente, ou seja, é um lugar de tormento, um lugar de fogo, um lugar de misericórdia, né, queridos? Na verdade não há misericórdia, né? Então, se há pastor, a Bíblia diz que existem pecados em que não há perdão. A Bíblia fala que há pecado. Qual o pecado que não existe perdão? Blasfemar com o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É morrer sem Cristo, queridos. Morrer sem Cristo. Morrer sem aceitá-lo. É a maior blasfêmia que pode existir contra o Espírito Santo. Não tem como pecado. A Igreja Católica Apostólica Romana criou o purgatório. Não está na Bíblia purgatório. Tentando trazer perdão para aquilo que é a maior blasfêmia com o Espírito Santo, e não há perdão. No purgatório não existe estágio intermediário para que com acender velas de segunda-feira, em fazer missa de sétimo dia, de mês, ano, só ganhando dinheiro, né? Só ganhando dinheiro. Não vai tirar ninguém do inferno.
Não vai tirar ninguém do purgatório para ir para o céu. Amém? A Bíblia fala que depois do... só existe um caminho. Ou é o céu ou o inferno. Amém? Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, purgatório é algo que não está nas Escrituras. E a Bíblia diz que esse local, chamado Sheol, região inferior da terra, para lá, aqueles que morreram antes de Cristo foram, ok? Então, lá estão num outro nome depois que nós iremos mencionar aqui. Mas tormento, fogo ardente. Lugar que traz em nós tristeza e certamente rejeição. Ninguém quer estar num lugar desse. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. Segundo inferno, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo Lucas. Lucas capítulo 16, essa é a passagem mais conhecida, a que mais nós temos costume de ler. Lucas 16, versículo 23. O segundo inferno chama Hades, que no grego, Hades no grego e no hebraico Sheol, ok? No grego é Hades, é H-A, mas nós falamos com som de R. Hades é esse segundo inferno que nós estamos ministrando nesta manhã. Olha que diz Lucas, e nós conhecemos a passagem do rico e do mendigo, ok? O mendigo chamado Lázaro, ambos morrem. O mendigo chamado Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, ok? Depois a gente vai ministrar sobre isso. O que é seio de Abraão, o que é paraíso? Então, tem diferença? Tem diferença. Depois nós vamos falar sobre isso no primeiro domingo de setembro, ok? Mas esse mendigo, esse homem chamado Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão, na presença de Deus. Esse rico, ele morre e ele vai para, olha que diz o versículo 23, no inferno, que é o rico. Inferno aqui, leia Hades, ok? É o segundo inferno que nós estamos ministrando. No inferno, Hades, que também é a região inferior da terra, para aquele que morre sem Deus. E o texto diz, no inferno, estando em tormentos. Queridos, tormento é tortura e dores agudas. Tormento é tortura e dores agudas. Vocês conseguem, é melhor nem imaginar, né, queridos? Você não ter como sair, porque olha o que o texto diz. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, mendigo, no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tormento nesta chama, ou seja, é um lugar de fogo, é um lugar de ferida aguda, é um lugar de tortura. E o versículo 25 termina, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Queridos, todos têm oportunidade, amém? Todos têm oportunidade de reconhecer Cristo na sua vida. Todos nós temos. A Bíblia diz, depois nós iremos entrar em textos mais específicos, que a salvação foi anunciada e proposta a toda a humanidade. A todos nós, ok? Então, o rico não escolheu. O Lázaro, o mendigo, o que não teve males em sua vida, passou por situações muito tristes economicamente, socialmente, mas ele encontra Deus em sua vida e ele está no céu. E agora o rico no inferno, em tormentos, tortura, dores agudas e em chamas. É algo, queridos, que não é para trazer medo, mas para trazer entendimento e repulsa esse lugar. Se há alguma intenção nesta ministração, nesta manhã, é que nós venhamos a buscar mais e mais a Cristo, a todo tempo, em todo tempo, com todo o nosso coração, amém? Mais santidade, mais vida com Deus, mais unção, mais presença na igreja, mais conhecimento da palavra. Isso tem que nos incentivar, tem que nos levar a isso, amém? Então, quando eu leio esse texto, Lucas 6, 23, eu vejo essa Hades, segunda morte, segundo inferno, melhor dizendo, e que esse homem chamado, esse rico que não tem nome, lá, infelizmente, ele teve a sua residência
eterna definida. Ali no Hades, em chamas, em tortura, em dores agudas. Entenda que esse Hades aqui, eu vou falar algo sobre esse Hades que você vai compreender no final da pregação. Esse Hades é o inferno temporário. Guarde isso. O Hades aqui é o inferno temporário. Pastor, quer dizer que o inferno vai acabar? Não. Talvez, quiçá, piorará. Porque você vai ver que depois desse inferno, chamado Hades, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, existe ainda o outro inferno que eu vou pregar daqui a pouco. Então esse inferno é um temporário que vai ser jogado dentro do inferno eterno. Eterno. Queridos, eu ministro, mas a minha oração é que jamais qualquer ser humano venha enfrentar esta moradia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Terceiro inferno. 2 Pedro. Já estamos em Pedro, dona Salvina. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Todos acharam, amém? Olha que diz o texto, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, aqui quer dizer tártaro no grego, ok? Tártaro. São nomenclaturas. Bom, vamos lá. Antes precipitando-os no inferno, chamado tártaro no grego, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então a Bíblia diz que existe um inferno para os anjos caídos. Eu vou ler novamente o texto. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, quando que os anjos pecaram, queridos? Há uma celeuma aí teológica sobre isso, né? Alguns entendem que foi com o pecado de Lúcifer no céu, onde Apocalipse diz que ele faz uma rebelião no céu, e com ele 1/3 dos anjos que ministravam no céu são expulsos do céu. Então Lúcifer faz uma rebelião, consegue contaminar 1/3 dos anjos, e esse 1/3, juntamente com Lúcifer, são expulsos do céu. Então, alguns entendem que Deus não poupou os anjos que pecaram. Esse pecado foi que aconteceu no céu, quando Lúcifer quis ser igual a Deus e foi expulso. Outros dizem que esses anjos caídos são aqueles de Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus se contaminaram com as filhas dos homens, onde os anjos tiveram relações íntimas com mulheres. Então é um outro entendimento. Eu não me filio a esse, ok? Mas respeito, e tem muito respaldo também bíblico se nós formos nos aprofundar, ok? Mas o certo é que anjos pecaram, e esses anjos que pecaram foram condenados ao inferno, chamado Tártaro. E o finalzinho do texto diz: precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, esse abismo é um grande abismo que existe entre o seio de Abraão e o inferno. Existe um grande abismo. Você vai se lembrar de Lucas, volte um pouquinho, Lucas 16, versículo 26. Lucas 16, versículo 26. Agora você vai entender o versículo 26 de Lucas 16. Olha o que diz Lucas 16, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós entre o inferno, Hades, e o seio de Abraão. Tem um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, não tem como um passar. Eu creio que ninguém do céu vai querer passar para o inferno, né? Mas certamente aqueles que estão no Hades querem ir para o seio de Abraão. Só que é bem claro, Abraão deixa bem claro: olha, existe um grande abismo. Que abismo é esse? 2 Pedro 2,4. É o inferno chamado Tártaro. Então Tártaro é esse vale, é esse abismo entre o seio de Abraão e o Hades, ok?
ninguém pode passar para o outro lado, porque existe um grande abismo chamado Tártaro, destinado apenas aos anjos que pecaram contra Deus. Esse Tártaro não tem nada a ver com cada um de nós, nem tem nada a ver com dente não, tá bom, gente? Eu tô com Tártaro, é coisa do diabo. Não é. Tô com inferno na minha boca. Não é isso, por favor, tá bom? Esses nomes em grego vêm muito da mitologia grega, ok? Onde o inferno, o Hades, tem parte. Na verdade, o Hades, na mitologia grega, ele tem departamentos, né? Vamos dizer assim, partes. Então, esses nomes vêm da mitologia grega. Então, quando vai traduzir isso para o grego, esse é o Tártaro. É esse abismo que existe entre o seio de Abraão. Não tem como passar para um lado e para o outro, porque ali esse local está destinado aos anjos que pecaram contra Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Já estamos quase encerrando, tá bom? Os 4 infernos. Amém. Glória a Deus, esse inferno. Acabar esse inferno. Ai, queridos, é bom nós conhecermos as Escrituras, amém? Muito bom nós sabermos do que Deus nos libertou, o que estava destinado, ou melhor, o que nós, pelas nossas ações, consciente ou não, estávamos caminhando, para onde nós estávamos caminhando, se não fosse Cristo Jesus, ok? Mas, 4º e último inferno. Abram as vossas Bíblias em Mateus 23, volte um pouquinho aí, Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Todos acharam, amém? Amém? Olha o que Cristo fala a respeito dos fariseus hipócritas. Olha o que diz Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do... Aqui inferno no grego quer dizer Gena, ou Geena, mas o certo da pronúncia é Gena. Ou seja, esse é o 4º inferno. E esse, queridos, lembra que eu falei do inferno temporário, que é o Hades? Esse é o inferno definitivo, chamado de lago de fogo e enxofre. Esse é o definitivo. Então, por isso que quando a tradução aqui, inferno, traz do latim e é colocado no português, a gente nunca sabe de que inferno está sendo falado, se a gente não for nos textos originais, no hebraico, Antigo Testamento, ou no Novo, no grego. Então, Mateus 23, 33, esse inferno quer dizer Guiena. Está falando do lago de fogo e enxofre. Olha que diz o texto, vá para Apocalipse agora, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Oh, essa luz aqui está linda na minha cabeça. Meu Deus. Apocalipse 20, 14 diz assim: então, a morte e o inferno aqui é Hades, ok? Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, lago de fogo. Ou seja, o inferno temporário é jogado dentro do lago de fogo, Guiena. Então a segunda morte, a morte eterna, esse inferno definitivo chama Guiena, lago de fogo e enxofre em outras passagens bíblicas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, nesses 4 infernos que nós não queremos nem passar perto, amém? Eu preciso ter entendimento que esse último, esse Guiena que fala aqui, por isso que às vezes não entendemos, poxa, como o inferno vai ser lançado no lago de fogo? Tudo isso está acontecendo aonde, pastor? Tudo na região inferior da terra. Tudo isso que eu estou falando, Hades, Guiena, Tártaro, tudo na região inferior da terra. Lato senso falando, Sheol, toda a parte inferior da terra, no hebraico. Lato senso, Hades, toda a região interna abaixo da terra. Tudo isso lato senso falando é Hades, Sheol. Hades no grego, Sheol no hebraico. Aí a gente vai ver os departamentos, ou melhor, os locais. Tártaro, anjos caídos, estão acorrentados lá, que depois vão ser jogados também, vão ser o melhor. Eu não ia falar sobre isso, queridos, mas não vou falar também não. Mas esse Tártaro geralmente a gente tira, né, queridos?
esse tártaro aqui vai ser aberto. Anjos caídos, no período dos flagelos, no período da grande tribulação, esse tártaro vai ser aberto, esses anjos vão ser liberados. Período da tribulação, querido, onde a igreja já vai ter sido arrebatada em nome de Jesus, amém? Mas aqueles que ficarem vão ser assolados por esses anjos, amém? Então, quando a gente começa a ler Apocalipse, queridos, guarde uma coisa no seu coração, amém? A igreja vai viver até Apocalipse capítulo 5, vou ser arrebatado. Depois, queridos, a abertura dos selos, aí começa os selos serem abertos, e aí começa a ver todas as pragas que são jogadas sobre a terra, e aí começa todas os males acontecendo sobre aqueles que ficaram na grande tribulação. Depois você lê Apocalipse capítulo 6, a abertura dos selos, você vai ver que o tártaro vai ser aberto, o abismo onde estão os anjos caídos vão ser liberados e soltos, para agirem na terra com total liberdade. Olha o tormento que vai ser na grande tribulação. A igreja será arrebatada em nome de Jesus, amém? Quando eu leio isso, mais santidade eu quero ter, mais vida com Deus eu quero ter. Mateus 10, 28, volte lá, estamos quase encerrando. O texto que eu li também, acho que foi na abertura do culto. Mateus 10, 28, olha aqui diz o texto: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. O inferno aqui é Guiena. Tanto a alma como o corpo. É lago de fogo. É Guiena, é morte final. É inferno final. É inferno. Quando eu falo inferno final, inferno temporário, repito, não quer dizer que o inferno temporário tenha saída. Ah, que eu posso ser liberto do inferno temporário, do Hades. Não. Ok? É só que ele é temporário em relação ao local. Mas de seguida esse inferno vai ser jogado no lago de fogo, enxofre, no Guiena. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, deixa bem claro isso. Esse inferno é Guiena, é a morte, é o inferno final. O inferno final, localização final, morte eterna ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora para encerrar mesmo, queridos. 1 Coríntios capítulo 15. Deus tem vitória para nós, amém? Esse não é o nosso destino, graça, nunca foi desejado por Deus e nunca será em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Queridos, quando eu li isso ontem, abriu um entendimento assim na minha mente, maravilhoso. Como eu fiquei feliz de ler esse texto com entendimento agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua? Para aqui, queridos, morte no grego quer dizer thanatos, guarda isso. Eu não iria pregar sobre isso, mas guarde isso, ok? E a morte, separação corpo da alma, é morte física. Thanatos é morte física, é separação do corpo da alma, ok? Então onde está, ó morte, morte física, a tua vitória? Onde está, ó morte? Parece uma repetição boba, né? Mas onde está, ó morte? Morte aqui, queridos, é Hades, é inferno temporário, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, a morte aqui, thanatos, morte física, é o pecado. E realmente, queridos, amém? O salário do pecado é? Todos nós vamos morrer fisicamente. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o espeto da morte, né? O aguilhão, o espeto da morte é o pecado que nos espeta, e ele traz separação, morte. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus Pai que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Porque esse espeto, esse aguilhão, que é o pecado, que gera morte, em Cristo Jesus, quem foi espetado? Jesus na cruz. Só que ele venceu a morte. Ele venceu a morte física, ele ressuscitou e vivo está, amém, meus amados? Ele já nos deu vitória, graças a Deus Pai. Versículo 57, graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 58, para você guardar no seu coração e não parar de fazer a obra de Deus. Portanto, meus amados irmãos,
Sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, meus amados, glória a Deus. Por todo o pecado, toda a morte, Jesus já venceu tudo. E ainda nos dá um conselho, olha, o trabalho no Senhor não é em vão. Às vezes o tempo passa e nós ficamos desgastados, tantas situações, problemas, dificuldades. O trabalho no Senhor não é vão. Tem recompensa para cada um de nós. A maior proeza Deus já fez, já nos libertou do poder do pecado. Nós não somos, queridos, você peca? Sim. Mas Deus não te libertou do pecado? Por que você peca então? E se 1 João diz que aquele que não peca é mentiroso? Então nós não podemos mentir, nós pecamos. Agora eu não sou escravo do pecado. Guarde isso, Deus te libertou da escravidão do pecado. O escravo não pode dizer não. Nós somos libertos, nós podemos dizer não. Eu posso deixar de pecar? Posso. Não sou mais de escravo. Essa é a liberdade que Deus nos deu. Amém? Então nessa liberdade que Deus nos deu, vamos dizer não ao pecado. Eu posso pecar amanhã, queridos, mas sobre aquilo que eu errei, amanhã eu vou dizer não. Não quero mais, chega. Não sou mais escravo. O aguilhão da morte, o pecado, não tem mais domínio sobre a minha vida. Esse espeto não me condena mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém, meus amados? O inferno não será a nossa morada. Nossa morada se chama paraíso. Um dia estaremos lá. Como Jesus falou para aquele ladrão na cruz que o aceitou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá nós estaremos, nessa morada que Deus vai preparar para nós. E viveremos eternamente com o Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos declarar, meus amados, em nome de Jesus, que nesta manhã, amém, que nós temos uma morada preparada por Cristo para as nossas vidas, amém? E o inferno não tem poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, meus amados, ali é rádio também, né? Então as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja é vencedora, nós já vencemos por Cristo Jesus, amém?